Olá, seja sempre muito bem-vindo. Eu sou Daniela de Mello, advogada trabalhista e previdenciária, e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre assuntos bastante relevantes e urgentes que envolvem o nosso país, envolvem o mundo e que trarão afetação diretamente à nossa economia, ao nosso trabalho, preocupação com os empregados e os empregadores e vice-versa. Bom, eu estou falando de quê? Do assunto mais falado da semana, que é sobre as consequências do coronavírus, da Covid-19, para os contratos e as relações trabalhistas. Essa semana nós tivemos o ato presidencial por meio da medida provisória 927, que foi assinada no domingo, e que sofreu alteração logo em seguida por meio da MP 928. Para nós falarmos de medida provisória, antes de mais nada, é importante entender o que vem a ser isso. O que é uma medida provisória? A medida provisória é um ato presidencial que é utilizado em momentos de urgência e relevância, que é exatamente o momento que nós estamos vivendo atualmente. Um momento de grande comoção e preocupação de toda a humanidade, não só dos brasileiros, mas de todo mundo. E no Brasil, especificamente, nós temos a lei trabalhista específica da CLT, e que, se não tivéssemos a medida provisória, muitos empregados e empregadores poderiam, sim, ao final de tudo isso, serem prejudicados. Então, nós vamos tratar dos aspectos que estão envolvendo a MP 927. Nesse vídeo, especificamente, eu não vou tratar de toda a MP, mas vou trazer para vocês algumas explicações referente a mudanças em que algumas pessoas estão me perguntando muito com relação às férias coletivas, como que fica a situação também com relação ao FGTS e a redução salarial. Antes de mais nada, é importante deixar claro que as medidas provisórias, elas poderão ser utilizadas pelos empregadores e seus empregados. É uma faculdade. Aquela empresa que, porventura, liberou seus funcionários e não adotou ou adotar nenhuma dessas medidas, nós poderemos considerar o contrato de trabalho como interrompido, não suspenso. O que significa interrupção? Mandou o funcionário para casa, não está utilizando nenhuma forma de trabalho à distância, tal como teletrabalho, home office. Esse empregador ele vai ter que pagar integralmente os salários e todos os encargos advindos dessa relação. Bom, quais são então as medidas que os empregadores podem adotar diante dos seus empregados que continuam na empresa? Imagine a situação, a empresa ela teve um restaurante, teve a redução da sua demanda, obviamente, porque nesse período os restaurantes estão tendo que atender apenas como delivery, por entrega. Isso significa que, se essa empresa tem garçons, uma quantidade de cozinheiras contratada, houve uma redução na demanda. Obviamente, para a manutenção desses empregos, o empregador ele vai poder adotar essas medidas que eu vou dizer agora. Por exemplo, o que ficou alterado com relação às férias? O período aquisitivo, agora para férias, ele pode ser incompleto. O que significa isso? Bom, o empregado foi contratado há apenas 4 meses. O empregador ele pode colocar esse empregado de férias. E o período mínimo dessas férias pode ser de 5 dias. Isso significa que nós temos aí um andamento de um período chamado de quarentena. Se essa empresa retoma as atividades com a demanda usual de usuários, de clientes, né, desse restaurante, por exemplo, no próximo dia 20 de abril, então a empresa pode deixar esse funcionário de férias até o dia 20 de abril, sem prejuízo nenhum. Ah, doutora, mas ele trabalhou só 4 meses. Perfeitamente, a medida provisória ela permite isso justamente com o objetivo de manutenção desses empregos, para que não tenhamos prejuízo nem para os empregados, nem para os empregadores. Uma outra alteração bem interessante quando se fala de férias é que a notificação ela pode acontecer por meio escrito. Gente, isso significa que pode ser até mesmo por WhatsApp, tá? De repente a empresa afastou o funcionário, não consegue comunicar com ela de uma outra forma, tem que ir pessoalmente, então comunica por até 48 horas e esse funcionário já se dá por notificado do cumprimento dessas férias. E essas férias, elas podem ter o período mínimo, como eu disse, de 5 dias. E o pagamento, como que fica? Bom, em períodos normais, vamos só relembrar como que funciona essa relação de férias.
O empregador, no período normal, ele tem que avisar com antecedência de 30 dias e pagar até um dia antes do gozo dessas férias. Dentro da medida provisória, o empregado, ele vai receber essas férias, ele pode receber essas férias no 5º dia útil do mês subsequente, tá? E com relação ao pagamento do 1/3 de férias, a medida provisória traz para nós também a possibilidade de pagamento até o dia 20 de dezembro de 2020. Ou seja, quando esse funcionário for receber o 13º, ele poderá também receber o terço constitucional de férias. E o abono pecuniário? O que é isso, abono pecuniário? Bom, dentro da CLT, o funcionário ele tem direito de ter o abono pecuniário, ou seja, vender as férias. Dentro da medida provisória, o funcionário ele não vai ter esse direito de escolha e tendo isso que ser negociado com o seu empregador. Então, dentro das férias, nós temos essas medidas aí que são, podem ser incluídas agora nesse momento que estamos vivendo. Agora, outra situação em que se inverte, né? Porque nós temos o período de férias normais, não podem ser interrompidos. Dentro da medida provisória, caso a função do funcionário afastado que esteja nesse momento em período de férias, ele pode retornar à empresa. Sendo relevante, o empregador apenas vai emitir a notificação por escrito, de forma inequívoca. Pode ser por WhatsApp? Pode, né? Chamando ele para retornar ao trabalho sem prejuízo algum. O empregador não vai ter nenhum tipo de prejuízo quanto a esse chamamento. E com relação às férias coletivas? Em tempos normais, nós temos vários requisitos para as férias coletivas. Nesse momento vivenciado por nós temos que a empresa ela pode simplesmente notificar os seus funcionários no prazo, mais uma vez, de até 48 horas, não tendo a necessidade de intervenção do sindicato da categoria. Então, simplificou. Lembrando sempre, empregado, não reclame, enxergue isso de forma bem positiva, é a manutenção do seu emprego. Essas medidas provisórias trazem um efeito muito positivo, tanto para o empregador quanto para os empregados. Todos nós, os que estão em casa trabalhando ou os que estão trabalhando fora de casa, os que continuam trabalhando nas suas empresas, nós sabemos da afetação, como já disse, que esse vírus vai trazer para a população em geral. E pensando nisso, a medida provisória ela prevê a suspensão da exigibilidade do pagamento do FGTS dos períodos de março, abril e maio. Então, os empregadores, durante esse período, estarão isentos do recolhimento sem qualquer encargo. No entanto, é preciso fazer a informação até o dia 20 de junho na GFIP, na guia GFIP, e requerendo esse parcelamento, inclusive, à frente. E os empregados não poderão reclamar a ausência desse recolhimento. É importante ressaltar que essa suspensão de recolhimento de FGTS não se aplica aos casos de rescisão de contrato de trabalho. Bom, e o que dizer da redução salarial? A MP 927 ela foi um tanto omissa com relação a este quesito. No entanto, o artigo 503 da CLT, ele traz a possibilidade de redução salarial de até 25% em caso de calamidade, como é o caso que nós estamos vivenciando atualmente. É importante ressaltar que eu, por exemplo, tenho a opção de trabalhar a partir de casa. Mas temos empresas que não pararam de trabalhar, como é o caso das empresas que envolvem saúde, as empresas de alimentação, que muitas vezes estão trabalhando com um regime de horas reduzida, a demanda diminuiu, muita gente passou, por exemplo, a comer em casa. Temos também caminhoneiros, nós temos profissionais de telecomunicações, que podem ou não ter essas horas de trabalho reduzida. E é permitido pela MP 927 a realização de acordo individual de empregador e empregado, mas sempre respeitando os limites da Constituição Federal. Para negociações que abrangem muitos funcionários, por exemplo, caso de indústrias, é recomendável que essa negociação seja feita de forma coletiva com o sindicato. Isso de forma a dar uma melhor garantia e uma segurança jurídica para ambos os lados, para ambas as partes. Porque quando se faz uma negociação coletiva,
envolvendo a redução salarial, isso vai gerar efeitos, como é o caso da estabilidade desses funcionários. É isso que eu tinha para hoje. Eu espero ter contribuído de alguma forma para você que é um cidadão, que é empregado ou que é empregador. Tentei trazer para vocês de uma forma prática, simples e fácil de entender. Eu desejo que todos nós possamos sair dessa situação com muita força e nada por acaso nessa vida. Eu desejo que todos nós possamos ter aí muita fé para seguir adiante. Muito obrigada pela atenção.